Transferência de calor é um fenômeno muito comum. Quando os objetos estão em contato, entre si, um cede calor ao outro que o recebe. Nós vamos aqui falar, por outro lado, em transferência de calor ao longo de um processo termodinâmico de tal forma que o sistema não atingiu um estado de equilíbrio. O sistema, portanto, está fora do equilíbrio. Qual é a característica de um sistema em equilíbrio? É estar todo ele à mesma temperatura. Enquanto houver transferência de calor, a temperatura do sistema não é a mesma para todos os subsistemas. Ora, consequentemente, de acordo com esta figura aqui, quando eu aqueço um metal por uma das suas extremidades, a temperatura nessa extremidade é diferente da temperatura na outra extremidade. É dessa situação que nós estamos falando. A parte quente desse sistema transfere calor para a parte mais fria do sistema, até atingir o equilíbrio termodinâmico. E o equilíbrio ocorre depois de um intervalo de tempo conhecido como tempo de relaxação. Decorrido um certo intervalo de tempo, o sistema irá termalizar, ou seja, todas as partes do sistema termodinâmico, todos os subsistemas, estarão à mesma temperatura. Agora, o que nós estamos falando aqui é de um processo de transferência de calor de uma parte mais quente para uma parte mais fria. Consequentemente, devemos introduzir um conceito agora muito importante no estudo da transferência de calor, especialmente quando nós falarmos num processo de transferência conhecido como condução do calor. Ora, neste caso, como em outros, sendo a temperatura não sendo a mesma, ou seja, como a temperatura não é a mesma, ela pode depender dos pontos X, Y e Z. Ou seja, nós estamos aqui falando de um ponto qualquer do sistema. Aqui temos um referencial, de forma que esse ponto é caracterizado por um vetor posição, de tal maneira, de tal sorte que este ponto tem coordenadas x, y e z. São as coordenadas daquele ponto. Portanto, nós estamos falando de um campo, isso mesmo, um campo escalar, um campo de temperaturas.
de forma que a temperatura, e eventualmente pode ser sim, pode acontecer, né, de termos aqui uma variável que é o tempo também, claro, né? De forma que um dos problemas que nós temos em relação à propagação do calor, transferência do calor, é justamente essa de prever a temperatura em qualquer ponto do sistema termodinâmico, como função, claro, do ponto e, eventualmente, do tempo. Portanto, essa questão do campo escalar de temperatura é, digamos, um dos problemas centrais relativos à propagação do calor. Ou seja, qual é a temperatura num ponto da superfície terrestre, por exemplo. Isso é fundamental para a previsão do tempo. Ora, vamos começar com uma temperatura que depende só de x, y e z, de forma que eu posso me perguntar, né, por superfícies que são superfícies isotérmicas. Estão a uma temperatura, digamos, T0, isso aqui é uma isotérmica. T1 é uma outra isotérmica. T2, uma outra isotérmica. De forma que as isotérmicas, como nós estamos vendo aqui, nós estamos falando de superfícies, sim, superfícies no espaço. De forma que o lugar geométrico dos pontos do espaço que estão à mesma temperatura são superfícies isotérmicas. De forma que o lugar geométrico dos pontos, né, que estão à mesma temperatura, em princípio, levando em conta todo o espaço, define superfícies. Essa superfície aqui corresponde ao valor T0 da temperatura. Esta aqui corresponde ao valor T1. Uma outra superfície corresponde ao valor T2. E assim por diante. O fato é que as superfícies isotérmicas agora, eu estou falando de regiões no espaço físico. É claro que, em alguns casos, na realidade, por exemplo, no caso da propagação do calor ao longo de uma barra, a gente não precisa de toda essa sofisticação, né? A gente pode, por exemplo, definir a temperatura só como função de x. E eu posso considerar o meu eixo x tomando a origem aqui, neste ponto, né? De forma que, neste caso, né, a gente não está falando de superfícies isotérmicas, né? Porque cada ponto está a uma determinada temperatura. Mas esse conceito aqui, ele é muito importante ao analisarmos o caso tridimensional. Ora, consideramos, portanto, se eu considerar como função do tempo, é claro que esta aqui seria uma isoterma, ou uma superfície isotérmica,
para um determinado instante de tempo. Esta outra para um outro instante de tempo. Essa terceira para um terceiro instante de tempo. E assim por diante. O fato é que elas podem, sim, mudar com o tempo. Né? Podem mudar com o tempo. Esse é um conceito, então, importante, né? As superfícies isotérmicas, que estão à mesma temperatura para um determinado instante de tempo. Ora, um outro conceito importante associado a esse é o gradiente de temperatura. Isto é absolutamente essencial. Ora, o gradiente de temperatura, ele é definido. Esta aqui é uma grandeza, na realidade, vetorial. O gradiente da temperatura, ou do campo escalar de temperaturas, vamos chamar a atenção aqui só para a dependência com x, y, z, é um novo campo. É um campo, agora, vetorial, derivado desse campo. E ele é definido como sendo a derivada parcial da temperatura com respeito a x vezes i, mais a derivada parcial da temperatura com respeito a y vezes j, mais a derivada da temperatura com respeito a z vezes k. Muito bem. Ora, o que se pode sempre mostrar é que o gradiente definido assim de temperatura, ele é sempre perpendicular à superfície pelo ponto considerado, de forma que nesse ponto, digamos que essa seja a normal à superfície por esse ponto. O fato é que a normal à superfície eu posso escrever como sendo igual ao gradiente de t dividido pelo módulo do gradiente de t. O que nós estamos aqui chamando a atenção é para o fato de que o gradiente da temperatura é sempre perpendicular a uma superfície isotérmica por esse ponto, pelo ponto considerado. De forma que, se esse ponto aqui, P, tem coordenadas x, y e z, esse ponto tem coordenadas x, y e z, o gradiente da temperatura é perpendicular à superfície isotérmica por esse ponto. Essa é uma propriedade. A outra propriedade, a gente vai discutir depois, né, é que o que é importante e é fundamental entender é que o calor sempre se propaga no sentido do corpo mais quente para o mais frio. O mais frio. Então, o calor se propaga, nós vamos ver depois, né? O calor se propaga numa direção que é a direção do gradiente de temperaturas. De forma que, muitas vezes, analisando alguns mapas meteorológicos, né, a gente pode ver, muitas vezes, as superfícies isotérmicas que estão à mesma temperatura. Com isso, a gente pode
visualizar, né? Visualizar para onde o calor está indo. Para isso, a gente tem que analisar depois a questão da condução do calor.